Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao CENTEC, Centro de Missões Transculturais. Estamos em mais um módulo do curso de treinamento para missões transculturais. E neste módulo, a matéria que vamos estudar é autoconhecimento e relações humanas. E é importante o estudo desta matéria por alguns motivos, algumas razões. Primeiro, para que cada um de nós, como missionários e como futuros missionários, como obreiros da seara do Senhor, possamos ter um autoconhecimento de nós mesmos, possamos entender quem nós somos, quais são as nossas características, quais são as nossas forças, quais são as nossas debilidades, se temos algum problema de personalidade que precisamos tratar, porque isso é muito importante. Vamos estar tratando, em segundo lugar, com outras pessoas, e isso tem a ver com as relações humanas. E se nós não estivermos resolvidos conosco mesmo, ou tratados conosco mesmo, vai ser muito difícil lidarmos com outras pessoas e cuidarmos de outras pessoas. Então, o objetivo desta matéria é conhecer-se a si mesmo, cuidar da própria personalidade, do próprio caráter e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos e informações para poder lidar com outras pessoas, é, levando em consideração estes conceitos e esta área do conhecimento que vamos estar tratando e estudando aqui. E se é difícil, se são difíceis as relações humanas com pessoas de uma mesma cultura, imagine essas relações com pessoas de outras culturas, que pensam diferente, que sentem diferente, que interpretam as circunstâncias de forma diferente, que têm uma visão de mundo diferente. Então, as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas. Por isso, é importantíssimo o conhecimento dessa área que vamos estudar neste módulo, sempre com essa consideração importante. O objetivo número um é eu conhecer, eu me resolver, eu ser tratado, para que depois eu possa também ajudar outras pessoas, entender outras pessoas e relacionar-me melhor com as pessoas com quem eu vou trabalhar e de quem eu devo cuidar. Então, vamos lá, é uma matéria muito interessante, um assunto fundamental para a nossa vida. Vamos começar com os conceitos preliminares. As relações pessoais, elas são complicadas, já sabemos disso. Eles encerram em si o que há de mais belo na alma humana, a capacidade de amar e de doar-se, mas também contém cantos, áreas escuras, de onde podem sair o que há de pior em cada pessoa. Assim, os nossos relacionamentos pessoais podem ser um prelúdio para o céu ou para o próprio inferno. Relacionamentos são agradáveis, mas também são sofridos. Isso acontece em todas as áreas da vida. Na família, no casamento, na igreja, no trabalho e até mesmo com amigos. Tem pessoas que você vai se dar bem e assim, imediatamente, sem nenhum problema, o tempo todo. E existem pessoas com quem você vai ter que fazer um esforço, vai ter que trabalhar para conseguir se relacionar com essas pessoas. Porque não somos diferentes, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma história, cada um tem sentimentos diferentes, tudo isso vai influenciar na forma como nós lidamos com as outras pessoas. É provavelmente por isso que a palavra de Deus está repleta de instruções sobre como devemos nos relacionar com o próximo. Talvez, com exceção da salvação, nenhum outro tema seja tratado tão exaustivamente nas Escrituras. Deus mostra preocupação especial para que façamos o bem a todos e especialmente aos da família da fé, conforme Gálatas 6:10. A ideia de mordomia aplicada aos relacionamentos não aparece na palavra de Deus, tão explicitamente como em outros temas. Por exemplo, na área do tempo,
está lá em Efésios 5,16, dos dons e talentos, como está em Mateus 25, etc. Então, quando se trata de relacionamentos humanos, relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, em relacionamento com as outras pessoas, a palavra que melhor traduz biblicamente como isso deve acontecer, ou como nós devemos tratar isso, é mordomia. E a palavra mordomia tem a ver com administração. Como estamos administrando o nosso relacionamento com Deus, e já tratamos de como deve ser isso quando estudamos a parte de espiritualidade do missionário, e como está sendo o nosso relacionamento, como administramos o nosso relacionamento conosco mesmo e como administramos o nosso relacionamento com as outras pessoas. Não somos exortados textualmente a administrar bem nossos relacionamentos. Não existe nenhum versículo da Bíblia que fale assim textualmente com essas palavras este assunto, este tema. Porém, a ideia implícita de sermos responsáveis, fiéis e muito cuidadosos em todas as nossas relações aparece constantemente. Por exemplo, não há uma única epístola que não dedique uma sessão muito extensa ao tema, com menção especial a Efésios, a Colossenses, a 1 João, que constituem um autêntico tratado magistral sobre mordomia nos relacionamentos. Na medida em que o cristão tentar aplicar esses princípios éticos desenhados por Deus, as suas relações tornar-se-ão fonte de satisfação e alegria. Salmo 133, 1 nos diz: Vede quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Da mesma forma, quando o ser humano se afasta destas instruções divinas de convivência, as consequências são desastrosas. Separações, ciúmes, homicídios e muros de separação que tornam as relações um tormento. Na vida, existem 3 relações essenciais das quais devemos ser igualmente bons administradores, sem descuidar nenhuma delas. A relação com Deus, a relação comigo mesmo e a relação com os outros. Então, quando vamos falar de autoconhecimento e de relações humanas, nós temos que olhar para essas 3 direções. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento comigo mesmo e meu relacionamento com as pessoas com quem eu convivo. Os 3 são interdependentes e formam um todo inseparável. Meu relacionamento com os outros irá bem na medida em que eu for capaz de me relacionar bem comigo mesmo e com Deus. Por isso que essa disciplina se chama autoconhecimento e relações humanas. Porque se eu não estiver bem, me relacionando bem com Deus, se eu não tiver um bom relacionamento, um relacionamento firme, consistente com Deus, se eu não estiver me relacionando bem comigo mesmo, vai ser difícil eu me relacionar bem com as outras pessoas. Mas, quando o meu relacionamento com Deus está bem, quando o meu relacionamento comigo mesmo está bem, o relacionar-me bem com outras pessoas será bem fácil, não será tão difícil. A psicologia nos ensina o grande valor da nossa identidade como base para os relacionamentos. Quem não aprendeu a se relacionar consigo mesmo tem dificuldade de se relacionar com os outros. Muitos problemas de aproximação e intimidade provêm de uma identidade defeituosa. Não devemos negligenciar, portanto, a mordomia da nossa própria pessoa, o conhecido conselho de Paulo a Timóteo: cuida-te, cuida de ti mesmo. Mas a chave está em nosso relacionamento com Deus. As relações comigo mesmo e com os outros correrão bem na medida em que a minha relação com Deus for adequada. Esta é a ordem bíblica e é aí que reside o segredo da nossa mordomia. Quando a relação com Deus é rompida, como aconteceu na queda, consequentemente prejudica a relação consigo mesmo e com os outros.
Uma coisa que nós precisamos entender sempre é que a raiz de tudo é o pecado. É o pecado que atrapalha a nossa relação com Deus, é o pecado que dificulta a nossa relação conosco mesmo, e é o pecado que afeta a nossa relação com as outras pessoas. Como esse problema pode ser resolvido? Através da cruz de Jesus. Então, primeiro passo, eu tenho que resolver a minha situação com Deus. Depois, eu resolvo a minha situação comigo mesmo. E depois, eu posso resolver os meus problemas com as outras pessoas. Duas conclusões emergem deste ponto. Primeiro, devemos buscar um equilíbrio adequado entre as três relações básicas. Viver para os outros não pode levar-nos a negligenciar a nós mesmos ou ao nosso relacionamento com Deus. A origem e sustentação de todos os nossos relacionamentos é Deus. Portanto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem ou os que a edificam. Dependemos dos recursos do Espírito Santo e do amor de Cristo para sermos bons mordomos. Por que é que não consigo me controlar? Ou por que é que tenho certas reações? Por que é que tenho certas atitudes? Sem dúvida, o apóstolo Paulo sentiu o mesmo quando ele escreveu lá em Romanos 7, de 15 a 20. Nós vamos fazer aqui uma síntese apenas, uma parte só dos versículos, você pode ler depois. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo estabeleceu uma clara diferenciação entre a sua pessoa e aquela força incontrolável que residia nele, ao expressar que já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo reconhece que o problema que ele tinha na sua personalidade, no seu caráter, no seu temperamento, na sua pessoa, era o pecado. Esse eu é a pessoa de Paulo, a alma, a vontade e a mente do homem. O pecado que residia nele era a fraqueza natural que, como todos os seres humanos, herdou dos seus pais. Então, ninguém está livre disso. Ninguém. Todos nós temos este problema e todos nós precisamos lidar com isto na nossa vida. Todos herdamos de nossos pais um temperamento que inclui pontos fortes e fracos. A Bíblia atribui vários nomes a esse temperamento, tais como o homem natural, a carne, o velho homem, a carne corruptível. É o impulso básico do nosso ser que busca satisfazer os seus desejos. A melhor forma de entender como ele controla nossas ações e reações, é estabelecer a diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Então, nessas aulas que nós vamos estar tendo agora nesses dias, nesse módulo, nós vamos aprender rapidamente, não vamos nos aprofundar, você terá a oportunidade de fazer isso posteriormente, os temperamentos básicos, quais são os defeitos e as qualidades e as necessidades que cada temperamento tem. Vamos ver o que é caráter e vamos ver o que é personalidade. Dentro de personalidade, nós vamos conhecer algumas teorias de personalidade, vamos ter a oportunidade de nos autoavaliar e ver em quais personalidades ou qual personalidade melhor representa a nossa pessoa individualmente. E vamos também ver como nós podemos lidar, tratar com os desvios de personalidade, os problemas de personalidade que as pessoas apresentam. O objetivo, como já dissemos inicialmente, não é que você fique avaliando os outros, dizendo esse é isso ou esse é aquilo. O objetivo inicial é que você se autoavalie, você se conheça, você trate de resolver os seus problemas, busque a solução para esses seus problemas e que desta forma você tenha condições de ajudar outras pessoas. Vamos estar falando também sobre inteligência emocional, vamos falar sobre inteligência interpessoal e intrapessoal
que são coisas que nos ajudam quando se trata de relacionamento. E, por fim, vamos ver o que que a Bíblia fala, quais são as orientações e as instruções que a Bíblia nos dá quando trata deste assunto. Então, nós precisamos aqui entender o que que é temperamento, o que que é caráter e o que é personalidade. Que alguns pensam que é a mesma coisa, que é uma coisa só, mas, na verdade, são três coisas diferentes e nós vamos entender aqui, porque é bem fácil de diferenciar o que é um e o que é outro. Então, vamos começar aqui vendo o que é temperamento. Se refere à dimensão instintiva e biológica da personalidade. É a parte inata e genética. Baseia-se em algumas características dos nossos pais ou avós. Por isso, o temperamento é difícil de mudar. É profundamente inerente a nós. Ele se manifesta antes do caráter e da personalidade como um todo. Então, o temperamento são aquelas características inatas com as quais nós nascemos. E essas características de temperamento, elas são biológicas, ou seja, elas vêm dos nossos pais e dos nossos avós. Nós vamos herdar um pouco do temperamento deles. Sendo uma dimensão biológica, tem as suas raízes na genética e tem uma estreita relação com o funcionamento do sistema endócrino e nervoso. Assim, o temperamento é muito influenciado por hormônios e por neurotransmissores. Quando estudamos mais a fundo os quatro temperamentos básicos, nós vamos ver que a primeira pessoa que classificou esses temperamentos, ele exatamente fez isso baseado nos fluidos do corpo. Então, cada um desses temperamentos está relacionado com um órgão do corpo. Né? Um, por exemplo, está relacionado com a bilis, outro está relacionado com o sangue, outro está relacionado com outras coisas. Então, cada um está relacionado com um fluido do organismo, segundo o classificador dos temperamentos nessa teoria básica que nós vamos estar observando. Da mesma forma, aspectos como o estado de alerta cerebral também influenciam o temperamento, embora em menor grau. Vale ressaltar que ter um temperamento ou outro, além de influenciar no desenvolvimento da personalidade, também gera predisposição para o desenvolvimento de determinados traços, certo? E aí, quando fala que predisposição para o desenvolvimento de determinados traços, isso podem ser aspectos positivos, saudáveis, e podem ser aspectos negativos ou aspectos não saudáveis ou enfermos, certo? E como pode ser classificado. Por exemplo, um temperamento que possui um sistema nervoso simpático hiperativo torna as pessoas mais propensas a apresentar sintomas de ansiedade. Da mesma forma, as pessoas que têm níveis cronicamente baixos de ativação cortical são mais propensas a ter traços de introversão. Então, entendemos o que é o temperamento. Já sabemos que o temperamento são as características que nós herdamos dos nossos pais, que nós já nascemos com essas características, certo? Então, a primeira coisa que a pessoa tem não é caráter nem é personalidade. A primeira coisa que nós temos como pessoas é o temperamento. Agora, vamos ver o que é o caráter. Caráter é definido como um componente da personalidade que é adquirido por meio do aprendizado, especificamente através de experiências de vida que modulam as tendências biológicas e predisposições do temperamento. Então, temperamento é aquilo que nós nascemos com ele, caráter é aquilo que nós aprendemos, que nós adquirimos depois que nós nascemos. Então, caráter é tudo que nós aprendemos ou deixamos de aprender, que aprendemos bem ou aprendemos mal, e que vão interagir com o nosso temperamento e que vão formar, então, a nossa personalidade. Ao contrário do temperamento, o caráter evolui com o tempo, ou seja, o caráter pode ser educado.
ele pode ser bom e mal, e ninguém nasce inerentemente com um caráter bom e mal. Nós nascemos com um temperamento que tem defeitos e tem qualidades, mas o caráter ele é adquirido ao longo da vida. Então, nós podemos dizer também que o caráter é a educação do temperamento. Quando um temperamento, nos seus defeitos, é bem educado, ele vai ser um bom caráter. Quando um temperamento, nos seus defeitos, nas suas fraquezas, não é bem educado, ele vai ser um mau caráter. Então, ele é modulado na infância e manifesta-se firmemente na adolescência. O caráter pode variar devido a impactos e acontecimentos que nos marcam fortemente durante a vida. Então, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida, principalmente na infância e até uma parte da adolescência, vai determinar o nosso caráter, vai influenciar no que será o nosso caráter. Por se tratar de uma dimensão da personalidade derivada da interação social, podemos dizer que o caráter tem origem cultural, de modo que é delimitado pelo contexto em que a pessoa se desenvolve. E esse contexto é a família, a escola, os amigos, a vizinhança, etc. Temperamento versus caráter. Um aspecto que não pode ser ignorado é o fato de que hoje em dia não é fácil distinguir entre temperamento e caráter, porque as pessoas geralmente tratam isso como se fosse uma coisa só. A forma mais prática de diferenciá-los é deixar claro que temperamento é a parte da personalidade que vem da biologia, e caráter se refere à parte da personalidade que vem do ambiente que cerca a pessoa. Agora vamos ver o que é personalidade. Então, num resumo bem resumido, nós podemos dizer que a personalidade é a soma da biologia e do meio ambiente, ou seja, é a soma do nosso temperamento e do nosso caráter. Por fim, o termo personalidade é utilizado para estabelecer a unificação de todas as cognições, comportamentos e emoções que determinam a forma como uma pessoa se comporta. Nesse sentido, a personalidade é moldada por influências biológicas, que é o temperamento, e influências ambientais, que é o caráter. Portanto, uma maneira fácil de diferenciar entre personalidade, temperamento e caráter é entender que a união dos dois últimos compõe a personalidade. Personalidade, temperamento e caráter podem ser conceitos muito semelhantes, mas ao aprofundá-los, fica claro que cada um aborda diferentes dimensões do indivíduo, a ponto de a personalidade ser constituída pela união de caráter e temperamento. É importante conhecer essas diferenças com precisão para distinguir com mais clareza quais fatores determinam o comportamento das pessoas. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: temperamento não dá para mudar. Quem nasceu com um temperamento vai morrer com esse temperamento. Ninguém muda de temperamento. Não dá para dizer, eu não quero mais ser esse temperamento, eu quero ser tal temperamento. Não, porque isso já nasce conosco. Agora, o nosso temperamento sim pode ser educado, o nosso temperamento sim pode ser moldado, pode ser transformado. E aí é onde que nós, discípulos de Jesus, cristãos, servos de Deus, temos um grande diferencial, porque nós temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo justamente que vai trabalhar nas nossas debilidades, que vai fortalecer as nossas forças e vai nos ajudar para que possamos ser a pessoa que devemos ser. A nossa personalidade como cristão não deve ser a personalidade estabelecida e moldada pelo mundo ou determinada pela ciência simplesmente. A nossa personalidade precisa ser aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser. Então, nós precisamos sujeitar o nosso temperamento, o nosso caráter também. E aí alguém pode dizer, mas eu já sou adulta, eu já tenho um caráter formado. Mas uma vez que nós estamos na presença de Deus e nascemos de novo, nós temos a chance e a possibilidade de tratar o nosso caráter, de moldar o nosso caráter,
de deixar as coisas ruins do nosso caráter e tratar que ele seja bom, seja de acordo com os princípios bíblicos. Por isso que Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Então, o caráter pode ser mudado, pode ser alterado. O temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo. E aí, o resultado disso vai ser uma personalidade sadia e uma personalidade de acordo com os princípios bíblicos. Traços temperamentais, sob controle ou não, duram a vida toda. Mas, à medida que avançamos na idade, nossos traços mais severos e ácidos tendem a suavizar e a amadurecer. O homem aprende que, se quiser viver em paz com os seus semelhantes, é melhor destacar os seus pontos fortes e controlar as suas fraquezas. Muitos conseguem desenvolver seu caráter e melhorar sua personalidade, mas comparativamente poucos conseguem mudar seu temperamento. Temperamento não se muda, como eu já disse. Temperamento pode ser controlado, caráter pode ser transformado, né? E a nossa personalidade, sim, tem que ser uma personalidade de nova criatura, como diz a Bíblia. Vamos então agora começar nessa última parte dessa aula tratando sobre os temperamentos, especificamente. Mais de 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o brilhante médico e filósofo grego, propôs a teoria de que existem basicamente 4 tipos de temperamento. Então, quem fez essa classificação dos temperamentos foi esse filósofo e médico grego chamado Hipócrates, e como vocês veem, ele era médico e, obviamente, isso já nos ajuda a entender por que ele classificou os temperamentos baseados em fluidos do corpo. A psicologia moderna sugeriu muitas classificações novas para os temperamentos, mas nenhuma alcançou a aceitação universal que a classificação de Hipócrates ainda tem. Talvez a mais conhecida das novas classificações seja aquela que divide os temperamentos em extrovertidos e introvertidos. E aí a gente vai ver que quando se fala de personalidades, também vai aparecer essa mesma classificação. Há alguns que dizem que as personalidades são extrovertidas e introvertidas, mas isso não diz tudo. Isso é muito superficial quando se trata da personalidade. E também é muito superficial para dizer tudo sobre os temperamentos. Então, na verdade, a única teoria de temperamentos que conseguiu explicar de uma forma razoável, satisfatória, os diferentes comportamentos humanos e, ao mesmo tempo, de forma sintetizadas, é exatamente esses 4 temperamentos apresentados por Hipócrates. Os 4 temperamentos são temperamentos básicos. Nenhuma pessoa é portadora de um temperamento típico exclusivo. Descendemos de 4 avós, cada um dos quais contribui através dos seus genes para a formação do nosso temperamento. Todos eles podem ter temperamentos diferentes. Portanto, todos os homens são uma mistura de temperamentos, mas com um deles geralmente predominante sobre os outros. Alguns estudos já mais recentes dizem que a pessoa tem um temperamento mais destacado, tem um segundo temperamento que também se evidencia bastante, e os outros 2 aparecem, mas muito pouco. Então, alguns dizem que um temperamento caracteriza essencialmente a pessoa, com, claro, característica dos outros 3 de forma muito mais suave, e tem outra teoria que diz que 2 temperamentos caracterizam a pessoa. Então, em alguns livros, a gente vai ver a classificação mencionando 2 temperamentos juntos, conjugados, como sendo os principais, os básicos. É impossível determinar com porcentagem exata, uma porcentagem exata da mistura, mas o importante é determinar o tipo temperamental básico de cada um de nós. Eu creio, particularmente, que a classificação de que nós temos 2 temperamentos predominantes, que todo mundo tem 2 temperamentos predominantes, é mais coerente, porque nós vamos encontrar características dos temperamentos e a gente percebe que 2 sempre se sobressaem. Então, nós temos um principal, que podemos dizer é o nosso temperamento-chave,
Temos um segundo que também tem um peso, uma influência grande nas nossas características, na nossa forma de ser, e tem os outros dois que não têm tanta influência, tanto poder na nossa forma de ser. Seremos, assim, capazes de estudar os pontos fortes e fracos potenciais e oferecer um programa para superar as fraquezas através do poder de Deus que habita em nós. Então, aqui nós temos uma ilustração que mostra, através de carinhas, como seriam as fisionomias. Se fôssemos identificar os temperamentos por fisionomia, aqui nós temos as fisionomias dos 4 temperamentos básicos. Então, nós vemos aí que o sanguíneo é alguém risonho, feliz, alegre, comunicativo. O colérico é aquele que tem cara de bravo, cara fechada, carrancudo. O fleumático, que é aquele que parece que não está nem aí para nada, tranquilão, sossegado. O mundo pode desabar e ele não está nem se incomodando com nada. E o melancólico, que tem aquela característica de triste, parece que está com dor de barriga, alguma coisa assim. Então, nós temos aí as carinhas que podem nos ajudar a identificar ou a caracterizar como é cada um dos temperamentos. Já sabemos, então, quais são os 4: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E aqui nessa outra imagem, nós temos os 4 tipos de temperamento com uma frase que expressa, assim, bem resumido, a característica de cada um. Por exemplo, colérico se trata do mais explosivo e agressivo que os demais. O fleumático carrega uma postura sonhadora, enxergando a vida de forma mais positiva. O melancólico é aquele sensível com suas emoções e costuma ser mais introvertido. E o sanguíneo é o mais expansivo e otimista. Sua presença contagia o ambiente. Então, por aí, nós temos uma ideia rápida dos 4 temperamentos. Vamos ver agora um pouquinho mais as características de cada um deles. O colérico, primeiro temperamento colérico. Pessoas com temperamento colérico sempre buscam se expandir e liberar energia, ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma habilidade grande para a liderança e que gostam de desafios. São objetivos e explosivos, porém têm uma tendência à soberba, por conta disso precisam treinar a humildade. Então, é aquela pessoa que não tem medo do perigo, não tem medo dos desafios e das dificuldades. Pelo contrário, ela gosta dos desafios e ela se sente estimulada pelos desafios. O problema é que ela, às vezes, é muito explosiva, né? E isso tende a ela se posicionar como uma pessoa soberba, que sabe tudo, que resolve tudo, e ela precisa de humildade. A pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente e dominadora. Mas, quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, o que normalmente as leva a grandes conquistas pessoais. Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo, intolerância e impaciência. Os cristãos de temperamento colérico são os mais lentos em compreender o que Cristo quis dizer quando disse: sem mim nada podeis fazer. O problema do colérico é que ele é muito autossuficiente. Ele acha que não precisa da ajuda de ninguém para nada. Não há limites para as suas possibilidades como cristãos, quando aprendem a andar no Espírito e a permanecer em Cristo. Exemplo da Bíblia de uma pessoa que tinha um temperamento colérico era Paulo. E que legado Paulo deixou para o mundo e para a história. Então, observe, esse temperamento tem pontos positivos, maravilhosos, tem pontos negativos, que precisam ser controlados e trabalhados, e quando esses pontos estão sob o controle de Cristo, olha aí o exemplo de Paulo, a maravilha que uma pessoa com esse temperamento pode ser. O melancólico. As pessoas com esse temperamento têm características de repouso e resistência, ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticos,
buscando sempre identificar os problemas e obstáculos. Extremamente persistentes, buscam a ordem e a estrutura. Assim como uma rocha, são difíceis de se conviver e, por conta disso, precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. A pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial. Mas, quando desenvolvida, se torna obstinada, sensível e leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. Pontos fortes do temperamento melancólico: a lealdade, a dedicação e a sensibilidade. Os pontos que precisam ser trabalhados: o egoísmo, o pessimismo e a inflexibilidade. Nenhum dos tipos temperamentais tem tanto potencial natural quanto o melancólico, quando controlado pelo Espírito Santo. É interessante notar que muitos dos personagens mais notáveis da Bíblia eram predominantemente melancólicos, ou com uma forte tendência melancólica, como Moisés, Elias, Salomão, o apóstolo João e muitos outros. O temperamento fleumático. Pessoas fleumáticas buscam o repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar a qualquer ocasião. Organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeadas de amigos. Elas se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivos em relação à vida. Ela precisa tomar a iniciativa. O fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso. Mas, quando desenvolvido ou controlado pelo Espírito Santo, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Um exemplo de uma pessoa fleumática na Bíblia é Abraão. Pontos fortes: são equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados: a lentidão, a resistência às mudanças e a indecisão. O temperamento sanguíneo. Pessoas sanguíneas são envolventes e que liberam energia, ou seja, são pessoas de espírito alegre, extrovertido, espontâneas e que buscam ser o centro das atenções. Pessoas falantes, animadas e de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas. Os sanguíneos invadem o ambiente, precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, precisam treinar a adequação do discurso. O sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento e exagerado, mas, quando desenvolvido, se torna agradável, simpático e otimista. Um exemplo de um sanguíneo na Bíblia é o apóstolo Pedro. Pontos fortes: são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas. Pessoas com temperamento sanguíneo são excelentes para evangelizar. Como elas têm facilidade de chegar na pessoa, de começar uma conversa, de envolver as pessoas, elas são maravilhosas como evangelistas. Pontos que precisam ser trabalhados: impulsividade, falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Então, aqui, para finalizar a aula de hoje, nós temos um gráfico. Esse gráfico está num livro Temperamentos Transformados, um livro evangélico cristão, que você pode procurar, comprar, baixar e ler. Ele é muito interessante, nos ajuda bastante. Inclusive, ele vai tratar da questão da junção de dois temperamentos em cada uma das pessoas. E aqui nós vemos, no lado interno desse círculo, os defeitos de cada um dos temperamentos. Na parte externa do círculo, nós vemos as qualidades de cada um dos temperamentos e também temos aí uma sugestão de possíveis profissões que se adequam bem a certos temperamentos. Então, vejamos aqui, por exemplo, o sanguíneo. Ele tem como qualidades: comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Os defeitos:
pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Pessoas que são bons, profissões em que o sanguíneo se dá bem, os atores, os vendedores e os oradores. O colérico, ele é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Possíveis profissionais com esse temperamento: produtores, construtores e líderes. O melancólico, como qualidades, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Os defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Possíveis profissionais: artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. E o fleumático, como qualidades, ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Como defeitos, ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Possíveis profissionais: diplomatas, administradores, professores e técnicos. Aqui você tem uma ideia geral de todos esses 4 temperamentos. Então, muito obrigada pela atenção por hoje e nos vemos na próxima aula.